Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem nessa nossa reclusão social, né? Se faz hoje muito necessário diante dos problemas que nós estamos enfrentando, né? Contra o coronavírus. Então, se faz necessário que a gente faça essa exclusão social. Mas nem por isso nós vamos deixar de estar revendo e vendo novos conteúdos, tá certo? A partir desse momento, nós teremos aulas online, né, onde nós estaremos vendo todos os conteúdos até que as aulas voltem ao normal, tá bom? Então, para iniciar nosso assunto, a gente já tinha estudado a unidade 1. Na unidade 1, nós vimos a República Velha, certo? Então, estudamos dentro da unidade 1 o capítulo 1, 2 e 3. Beleza? Hoje, nós vamos passar para a unidade 3. Ué, unidade 3, professor? E a unidade 2? A unidade 2, nós vamos ver logo após de estudar a unidade 3. A unidade 3, nós vamos pegar apenas o capítulo 9, tá? Porque nós vamos ver os conceitos de socialismo e capitalismo para depois voltarmos cá na unidade 2. Beleza? Porque nós vamos precisar desses conceitos para estar estudando a unidade 2, tá bom? Então, hoje, nós vamos passar o nosso livro lá para o capítulo, para a unidade 3, tá? Capítulo 9. Vai da página 76 à página 85. Beleza? Então, dentro da unidade 3, nós vamos falar sobre o capitalismo e o socialismo, tá? Então, o que seria o capitalismo? O capitalismo vem de capital, né? Capital, lucro, dinheiro, tá? Isso que seria o capitalismo, uma origem da palavra capitalismo. Capitalismo vem de capital, beleza? Bem, o capitalismo ele surge no mundo desde o século XV. Lá no século XV, com as grandes navegações, já surgiu o capitalismo. E ele se estende até os nossos dias atuais, tá certo? Então, nós vivemos hoje num mundo capitalista, tá? Onde tudo gira em torno do dinheiro, tá? Até por isso que a moeda é redonda, né? Por que a moeda é redonda? Ela é redonda para ter essa imagem de que ela vai e volta, ela gira, tá? O capital, ele gira, beleza? Bem, então o capitalismo começa no século XV e vem até os dias de hoje. E o capitalismo, então, ele pode ser dividido em 4 fases. O capitalismo mercantilista, que vai do século XV ao século XVIII. O capitalismo industrial, que se dá lá no século XVIII, quando surgem as indústrias, a Revolução Industrial. O capitalismo financeiro, do século XIX ao século XXI. Tá? Então, hoje nós estamos tendo um capitalismo financeiro voltado para o dinheiro. Quem tem muito continua querendo mais e assim vai. E o capitalismo globalizado, que é o capitalismo do século XXI. Beleza? Então, os 4 tipos de capitalismo: mercantilista, industrial, financeiro, globalizado. Tá bom? Bem, capitalismo industrial, no capitalismo industrial, as cidades se transformam em consequência desse capital. Tá certo? Por quê? Porque vai haver um intenso processo de urbanização. Então, o capitalismo industrial ele é marcado pelas transformações das cidades, tá certo? Ou seja, o crescimento das cidades. O capitalismo industrial se dá com o advento das indústrias, a chegada das indústrias, né? A revolução industrial. Estudamos lá no 8º ano. Então, o capitalismo industrial ele chega com esse advento das indústrias, a chegada das indústrias. Beleza? Que aí nós vamos ter a industrialização e o desenvolvimento do capitalismo. Tá?
Nessa época do capitalismo industrial, as mulheres passam a ter uma perspectiva de trabalho assalariado. Por quê? Porque elas vão trabalhar e receber por aquilo que fazem. Geralmente, as mulheres nessa época vão trabalhar ou em lojas ou em escritórios, tá certo? E as mulheres também, elas não têm, nessa época, ainda direito ao voto. Tá? Então, elas têm o trabalho, mas elas não têm direito ao voto. Por isso, elas são consideradas de segunda classe. E para outros, elas nem chegam a ter classe nenhuma, porque elas continuam sendo submissas aos homens. Já que elas são submissas aos homens, alguns historiadores, alguns estudiosos acreditam que as mulheres, nessa época do capitalismo industrial, nem pertencem a classe nenhuma, por serem submissas, tá certo? E as mulheres, né, ao longo do tempo, elas vêm conquistando vários direitos. Direitos que não tinham no capitalismo industrial, elas conquistam. Hoje, nós percebemos que as mulheres tiveram um grande avanço na sociedade, um avanço de conquistas, né, que a gente quer falar, né, na sociedade. Hoje, as mulheres conquistaram o direito ao voto, conquistaram maior importância na questão do trabalho, destaque, né, na questão do trabalho, e assim vai. Hoje, as mulheres competem quase que igual aos homens. Ainda não são reconhecidas como deveriam, né? Porque nós temos ainda em muitas indústrias, muitas empresas, mulheres que desempenham o mesmo trabalho que os homens. Podemos comparar engenheiros e engenheiras, né? O engenheiro, a mulher, a engenheira, realiza o mesmo trabalho que o engenheiro, mas na hora de receber, a mulher recebe menos do que o homem, tá certo? Então, são conquistas, mas ainda tem que ter ainda avanço nesses direitos das mulheres, maiores igualdades, tá? Bem, durante, então, o capitalismo, né, surgiram algumas práticas nesse capitalismo que nós vamos chamar agora de capitalismo financeiro. Então, nós vimos o capitalismo industrial, que foi o capitalismo que veio com o advento das indústrias, e agora nós vamos falar um pouquinho sobre o capitalismo financeiro. Tá? No capitalismo financeiro, nós vamos perceber que as indústrias elas vão se juntar para ganhar o mercado consumidor, tá? Ou seja, vão se formar então durante o capitalismo financeiro os trusts, os holdings e os cartéis, tá? O que é isso? Trusts, holdings, cartéis. Vamos ver agora. Então, durante aí esse advento do capitalismo financeiro, nós tivemos algumas empresas que se uniram aos bancos para obter maiores lucros, mais capital, tá? E ampliar seus investimentos. Então, as empresas se unem aos bancos para ter maiores lucros, né? Capital, dinheiro, e ampliar os investimentos. Quando as empresas se juntam aos bancos para ampliar o capital, nós chamamos essa junção de holding. Tá? Então, os holdings, quando as empresas se juntam aos bancos para obter maiores lucros. Tá certo? Os trusts. O que seriam os trusts? As empresas do mesmo ramo se associam e se fundem, se unem. Tá? Para quê? Para que elas tenham um maior lucro. Então, olha só o que seriam os trusts. As empresas que vendem, por exemplo, cerveja, Brahma, Antártica, Kaiser, Skol, né? Essas cervejarias vão se juntar, formar uma empresa só, tá? Para obter maior lucro. Isso é chamado de trust. Tá? As empresas vendem o mesmo produto. A Brahma, a Skol, a Antártica, a Itaipava, né? Então, elas se juntam, formam uma única cervejaria para que elas possam concorrer deslealmente com as pequenas cervejarias.
tá? Isso é chamado de trustes, quando as empresas que têm o mesmo ramo se juntam para concorrer, tá certo? E nós vamos ter também os cartéis. O que seriam os cartéis? As empresas do mesmo ramo fazem acordo para determinar o preço do produto. A gente percebe muito os cartéis na venda de gasolina, nos postos de gasolina. Geralmente, se você passar, né, pelas cidades, pelo Macaé, por exemplo, né, se você for aos postos de gasolina, colocar gasolina, você vai perceber que praticamente todos os postos de gasolina, a gasolina tem o mesmo valor. Por quê? Para não haver concorrência. Tá? Não havendo concorrência, todo mundo vai ganhar, vai lucrar, né? Então, por isso que eles colocam a gasolina mais ou menos no mesmo preço. Isso é o cartel, tá? E o cartel, né, é uma atividade ilegal, tá certo? Na verdade, no capitalismo deve haver a concorrência, porque a concorrência facilita a vida do consumidor, nossa vida. Tá? A gente vai procurar o menor preço para poder comprar o produto, adquirir o produto. Beleza? Então, na prática do capitalismo financeiro, né, nós tivemos os trustes, os holdings e os cartéis. Beleza? No decorrer da segunda metade do século XIX e início do século XX, houve uma divergência entre capitalismo e proletariado. O que é proletariado? As pessoas que trabalham nas empresas, nas grandes empresas dos empregados, dos patrões, né? São os empregados. Tá? Proletariado é a classe trabalhadora, é um empregado, tá certo? Existe o patrão, o burguês, e existe o proletariado. O burguês é o dono, o proletariado, o trabalhador, tá certo? Bem, então essas disputas entre capitalistas e proletariados, elas vão se acentuar, tá? Dessa forma, os operários vão se mobilizar por melhores condições de trabalho. Nos Estados Unidos, na França, na Alemanha, na Rússia, na Inglaterra, né? Eles vão se mobilizar para que possam conquistar melhores condições de trabalho, tá certo? No contexto da segunda Revolução Industrial, vão originar algumas teorias socialistas, tá? Por causa desses conflitos entre proletário e burguês, né? Vão surgir as teorias socialistas. Ora, nós vimos o capitalismo. Agora, por causa da confusão do burguês querer explorar o proletariado, o empregado, começam a haver algumas confusões, né, nesse setor trabalhista, e eis que surge o socialismo. Tá certo? Então, o socialismo, ele quer implantar, a ideia socialista é essa, é implantar uma sociedade mais justa e igualitária. Ou seja, onde todos possam exercer os mesmos direitos. Onde não só o burguês possa ter direito ao que é melhor e o proletariado ficar só com o que é pior. Não. O socialismo visa uma sociedade justa e igualitária. Todos terão, então, né, os mesmos direitos e deveres. Tá certo? Essa é a ideia do socialismo. Na prática, não funciona muito bem. Tá? Bem, o socialismo ele vai ter algumas correntes. Tá? Então, nós podemos dizer que vão existir algumas teorias sobre o socialismo. A gente pode dizer que existiu o socialismo científico, o socialismo utópico e a anarquia, tá? E ainda temos, por último, o socialismo cristão. Vamos ver um pouquinho cada uma dessas partes do socialismo, então. Nós já vimos que o socialismo ele prega a igualdade e a justiça, certo? Vamos ver o que seria o socialismo científico. O socialismo científico ele é baseado nas ideias de dois filósofos, dois pensadores importantes, que são Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? São os dois maiores pensadores
do socialismo científico. E o que pregava o socialismo científico? O socialismo científico, eles criticavam as desigualdades sociais entre capitalistas e proletários. Tá? Então, para os socialistas científicos, eles acreditavam que deveria haver igualdade entre os donos das empresas e os empregados. Tá? Não deveria haver diferença. Tá certo? No qual os capitalistas são donos dos meios de produção e os empregados, o trabalhador assalariado. Tá certo? Então, olha só. Karl Marx e Friedrich Engels, eles combatiam essa prática que era dada no capitalismo. Eles queriam implantar, eles achavam que deveria ser implantado um socialismo científico, onde fosse os trabalhadores, o operário, o proletário, tivesse os mesmos direitos que o burguês, que o dono das fábricas. Tá certo? Só para a gente ressaltar, o burguês, ele é o dono das máquinas, beleza? E o proletariado, o trabalhador, é o dono da força de trabalho, tá? Então, o socialismo científico defendia uma revolução socialista liderada pelos proletários, no qual o capitalismo seria derrubado. Tá certo? Então, aí está a grande pegada do socialismo científico. Fazer uma revolução, tá? A classe trabalhadora deveria revolucionar, fazer uma revolução, acabar com o capitalismo, derrubar, né, os donos das fábricas, os burgueses, tá certo? E aí eles instaurariam a ditadura do proletariado. A ditadura do proletariado seria quando a classe trabalhadora iria tomar o poder, iria controlar o Estado. Tá? Isso seria, então, a ditadura do proletariado, que era defendida por Karl Marx e Friedrich Engels. Tá? Os meios de produção seriam tomados, né? As máquinas seriam tomadas dos donos das fábricas, né? E a propriedade privada seria entregue aos empregados, à classe proletária. Tá certo? O que seria propriedade privada? Seriam as fábricas, né? Tudo seria entregue ao povo. Tá certo? Bem, dessa forma, então, seria abolida a exploração do trabalho. Tá? Então, havendo essa revolução científica, onde a classe trabalhadora tomasse o poder, né, defendido aí por Karl Marx e Engels, né, então a classe trabalhadora iria tomar o poder e eliminar a exploração do trabalhador. Tá? Cada pessoa trabalharia, então, de acordo com a sua capacidade e receberia de acordo com a sua necessidade. Ou seja, não haveria patrões. Tá certo? Então, essa é o socialismo científico defendido por Karl Marx e Engels. Tá certo? Quando as pessoas conquistassem tudo o que necessitassem, o Estado, que é o governo, deveria deixar, então, de existir. E as pessoas tocariam a vida por si só. Tá certo? Então, Karl Marx e Engels defendiam que o Estado, depois dessa grande revolução provocada pelos proletariados, né, o Estado, o governo, deveria de existir. Nenhum país deveria ter governo. As próprias pessoas, né, elas tomariam frente e conduziriam o seu Estado. Tá bom? Bem, isso foi o socialismo científico. Vamos ver agora uma outra parte do socialismo, que é o socialismo utópico. Tá? O que seria o socialismo utópico? Para esse grupo de socialistas, a miséria dos operários vinha da forma de distribuir a riqueza produzida nas fábricas. Ou seja,
O patrão ficava com todo o lucro e o proletariado com nada. Então, isso era criticado pelos socialistas utópicos, tá certo? E os socialistas utópicos, eles criticavam que só o patrão ficava com a boa parte da coisa. E o proletariado não ficava com nada, tá certo? Olha, o patrão tinha tudo, o proletário não tinha nada, tá certo? Então, eles defendiam, os socialistas utópicos defendiam que tudo teria que ser distribuído para todos de forma igualitária. Tá certo? Teve um cara que era um socialista e dono de uma empresa chamado Owen, um empresário, né? E ele era um defensor do socialismo utópico. O Owen, ele distribuiu moradias para os seus funcionários, né? Durante esse boom aí do capitalismo, ele distribuiu moradias para os funcionários, ele proibiu o trabalho para menores de 10 anos de idade. A gente viu lá na Revolução Industrial, ano passado, né, quando surgiu a Revolução Industrial, século XVIII, né, que a primeira Revolução Industrial, que as crianças trabalhavam nas fábricas. Lembram disso? Lembram que nós vimos isso no ano passado? Né? As crianças trabalhavam nas fábricas, limpando as peças das máquinas. Né? Esse Owen, que é o dono de uma grande empresa, ele proibiu o trabalho infantil na sua fábrica. E ainda, ele deu educação, deu escola para essas crianças. E assistência social também para as famílias. Então, esse era o modelo do socialismo que Owen defendia para ser aplicado no mundo, tá? Que foi chamado de socialismo utópico. Seria aquele socialismo que quem tem mais vai distribuir para quem tem menos. Beleza? Bem, o Owen também, ele queria que os outros empresários, né, que os donos das fábricas, né, os outros empresários, fizessem a mesma coisa. Tá? Só que Marx e Engels disseram que isso seria uma utopia, né? Porque esses empresários não iam fazer, não iam agir dessa forma. Por isso, o socialismo, esse tipo de socialismo, é chamado de socialismo utópico. Tá? Esse socialismo defendido por Owen. Tá certo? E ele, provavelmente, né, Marx e Engels defendiam, obviamente, o socialismo científico. Tá bom? Bem, isso, claro, não ocorre, né, porque os empresários, os donos das fábricas, não aceitam, não recebem com bons olhos a ideia desse empresário chamado Owen. Tá certo? Então, o socialismo utópico, ele também cai por terra. Tá? Um outro tipo de ideia socialista também lançada na época foi o anarquismo. Tá? Então, a gente viu socialismo científico, defendido por Marx e Engels. Socialismo utópico, defendido por Owen. Né? E dentre outros, mas esse foi o que mais chama a atenção. E o anarquismo agora? O que seria o anarquismo? O anarquismo, ele pregava a extinção de qualquer forma de governo. Então, para os anarquistas, tá, o governo nunca deveria existir. Tá certo? Ele defendia que a sociedade deveria ser livre sem a presença do Estado, sem a presença do governo. Defendiam também o fim da propriedade privada. O que é a propriedade privada? A minha casa, o meu carro, o meu sítio, o meu apartamento, o meu. Isso é propriedade privada. É aquilo que nós temos, que é nosso. Tá certo? E o anarquismo, eles defendiam o fim da propriedade privada. Ou seja, eles defendiam que tudo deveria ser de todos. Tá certo? Ou que ninguém tivesse nada e tudo seria de todos. Tá? Sem se preocupar com o lucro. Beleza? Então, os anarquistas defendiam que os países, o mundo, não deveria ter governo, que nós, seres humanos, né, homens, mulheres, quem iríamos
vamos dizer que, tocar, né, o mundo politicamente. Nós iríamos dividir as funções enquanto homens, enquanto pessoas, enquanto seres, né? Só não existiria essa coisa de governo. O governo manda e a sociedade obedece. Tudo seria de todos para os anarquistas, tá certo? Bem, por último, nós vamos ver o socialismo cristão. O que seria o socialismo cristão? O socialismo cristão, ele pregava as propostas conciliadoras entre capitalistas e proletariado, ou seja, os donos das fábricas e a classe trabalhadora. Isso era defendido, então, pelo socialismo cristão, essa conciliação, tá certo? E eles criticavam os abusos cometidos contra o proletariado, contra os empregados. Então, o socialismo cristão defendia essa conciliação entre empregados e patrões e criticavam os abusos cometidos contra os empregados, contra o proletariado. Tá? Pregavam a aplicação de valores cristãos nas relações entre patrões e empregados e criticavam qualquer forma de violência. Tá certo? E defendiam também que o Estado tinha que promover a justiça social. Então, esse foi uma outra parte do socialismo, né, que foi chamado de socialismo cristão, tá certo? Que fica em cima do muro, né? É um tipo de socialismo que fica em cima do muro, defendido pela Igreja, né? E que não define muito bem o que eles querem. Ou seja, na verdade, o socialismo cristão, acredito eu, né? Eles continuavam defendendo o capitalismo. Só que eles diziam que patrões e empregados tinham que entrar num acordo. Tá certo? Bem, gente, aqui nós terminamos, então, a explicação referente ao capítulo 9 do nosso livro. Tá? Nosso livro, o capítulo 9, ele vai da página 78, isso, 78, a página 85, tá? Da 78 a 85. E eu gostaria que vocês, nessas páginas, realizassem as atividades que constam aí, tá certo? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, né, pelo grupo do WhatsApp que foi feito para que vocês possam tirar as dúvidas. Preste atenção. Então, nós vimos esses conceitos agora de socialismo e capitalismo para que a gente possa voltar depois cá na unidade 2, tá? Nós vamos voltar na unidade 2, certo? Para continuar falando sobre a República Velha, os governos da República Velha, tá? Que nós vimos o governo da espada, né? Com Marechal Deodoro e Floriano Peixoto, e depois a oligarquia, que eram os civis, né? Que vão governar o nosso país, tá certo? Então, os militares, espada, militar, né? Deodoro e Floriano Peixoto, e agora nós vamos entrar nos governos da oligarquia, tá certo? Então, a gente viu esses conceitos de socialismo e capitalismo para que a gente possa voltar na unidade 2, que vai falar muito desses conceitos de socialismo e capitalismo, tá certo? Então, mais uma vez, vou pedir a vocês que realizem as atividades relacionadas ao assunto que nós acabamos de estudar, socialismo e capitalismo, tá certo? No livro de vocês. As dúvidas, vocês podem entrar em contato, que a gente vai tirar, e eu depois vou entrar também corrigindo esses exercícios e voltando na unidade 2, beleza? Então, fiquem com Deus e bom estudo para todos vocês, tá certo? Tchau, tchau.